Tudo bem? Bem, tenho aqui a nossa querida Andreia. Vou explicar qual é a razão pelo qual ela hoje nos faz esta surpresa. Muitas vezes falamos do orçamento e da importância de manter o orçamento controlado, mas isso nem sempre é uma tarefa fácil, sobretudo quando a diferença entre rendimentos e despesas não é muito favorável. Esta é uma realidade que, infelizmente, muitas famílias portuguesas vivem e, por isso, nós pedimos à nossa Andreia, que é economista, para vir até aqui para nos explicar como é que se faz bem um orçamento. É isso que ela hoje está aqui para fazer. Para já, o que é que tu gostarias de deixar aqui como primeiras notas sobre o orçamento? É mesmo importante saber fazê-lo, como deve ser? Muito bem, Fátima. É o seguinte, que é fundamental como ferramenta de gestão que pode não deixa-me trocar de lugar ser... contigo. O realizador pediu um PP4, estava-me a esquecer. Diz. Que pode não ser absolutamente intuitivo, pode, não é? Portanto, como é essencial e não é assim tão intuitivo de fazer, vamos ajudar a fazê-lo. Vamos ajudar a fazer um orçamento que fique equilibrado e equilibradinho e dar alguns princípios para que ele assim permaneça. Depois, cada pessoa ajustará. Agora, eu não sei se tu leste as notícias que saíram hoje, aliás, saem muitas vezes, mas ainda hoje, por acaso, saíram notícias dando conta que muitas famílias continuam a queixar-se de não saberem fazer bem um orçamento e algumas de não conseguirem fazer, não perceberem o que é que têm ali de jogar para as coisas ficarem certinhas. É verdade, é verdade. E além disso, queixam-se também de não conseguir compreender algumas despesas que têm, nomeadamente despesas bancárias, despesas de caráter mais financeiro, têm várias componentes, têm juros, têm comissões, e as pessoas não conseguem de maneira nenhuma perceber as despesas que vão ter futuramente com esse tipo de produtos. Mas porquê é que achas que isso acontece? Achas que é a linguagem que se utiliza que faz com que nós não consigamos perceber, ou aquilo é mesmo ali a engenharia financeira que só pessoas muito iluminadas compreendem? É a linguagem, mas não é nada que não se resolva, porque depois da linguagem ter um significado passa a ser também fácil, compreensível, não é? Ou seja, dá para traduzir por miúdos? Dá para traduzir por miúdos. Perfeitamente. Agora, e tu consegues explicar-nos o que são essas coisas que aparecem, por exemplo, às vezes nos documentos do banco, ou enfim, noutro tipo de documentos onde nós olhamos e dizemos, bom, isto será uma despesa referente ao quê exatamente? Muito bem. Duas ou três mais importantes. A pessoa tem que ter noção que sempre que faz um financiamento, ela terá de suportar uma taxa de juro que será, a taxa total será composta não só da taxa que o banco recebe como remuneração por emprestar o dinheiro, mas também algumas comissões bancárias. A taxa que soma todos esses encargos chama-se TAEG. Portanto, nas simulações vêm várias taxas, TANs, taxas, que então, é a taxa para nominal, essa temos que olhar. A TAEG é a que soma todas ou seja, nada quando encargos. recebemos os documentos de olhar para as outras taxas porque elas são parciais, vamos olhar para a TAEG que são os totais. Eu, para ter que ter menos conceitos presentes, eu iria para a TAEG, que é a que já soma comissões associadas a esse produto e a taxa de juro. Propriamente dita. E, por outro lado, também convém que esteja bem claro que quando as pessoas, no fundo, fazem um empréstimo ou, por exemplo, utilizam o seu cartão de crédito até ao limite, que isto vai ter a sua fatura, não é? Isto tem consequências. Tem que ter esta consciência. Vai. Portanto, ou recebem um prémio como o que hoje estão a oferecer e resolvem o cartão de crédito, ou um cartão de crédito que resultou do orçamento ser deficitário, não é pagável. Ou seja, as pessoas têm que meter na cabeça que o cartão de crédito é uma dívida ao banco. O banco está a adiantar-me, como quem diz, vá, pode utilizar, não tem aqui estes 1000 euros, mas eu adianto. Mas depois, quando for para devolver, vai devolver mais do que os 1000. O cartão tem que ser utilizado como um adiantamento de curtíssimo prazo. Portanto, se avariou a máquina de lavar a roupa, é absolutamente imprescindível a máquina de lavar a roupa. E com o que a família consegue poupar mensalmente, consegue pagar esse valor em 3 meses, muito bem, escusa de ficar 3 meses sem a máquina. Mas se está a usar o cartão porque nunca lhe sobra dinheiro para fazer face a essa despesa, esse cartão vai lhe dar mais problemas do que a dita máquina. Então alguma coisa está errada, não é? Em todo o caso, sim. Bom, ou seja, deverá ser sempre uma solução de último recurso. Não é, pronto, aí vai o cartão. É a mais cara de todas. Agora, explica-me lá o que é que temos aqui, porque hoje temos aqui coisas com muitas cores. O que é que vais fazer? Construir um orçamento? Muito bem, vamos meter mãos à massa e explicar um orçamento equilibrado de um agregado familiar
representativo que nós desenhamos como tendo, portanto, o pai e a mãe, 2 adultos e 2 crianças em idade escolar. Então vamos embora. Muito bem. Começa lá então. O pai recebe, neste caso, 1000 euros, a mãe recebe 700 euros. Ok. Cada uma destas é o quê? 100? Cada uma destas pecinhas são 100 euros. E, portanto, nós vamos pôr de um lado as receitas. Portanto, já tens aí 400. É assim que as pessoas têm 600, que fazer o seu orçamento, é pôr 600. De um lado todas as receitas, 400, 600, 800. Vamos pôr... E aqui tens 1000, pronto. Aqui tens o ordenado do pai. Então, 3, 2, 5. São 2 molinhos de 500. E agora? O ordenado da mãe tens são 200, 300, 400, 500, 600, 700. Fazemos, se calhar, bloquinhos de 5 para ser mais simples. Já estão. É? Sim. Espera aí. Pronto. Ora, 2, 4, 5. Então 5, não é? 2, 4, 5. Então. Muito bem. Para quem está a fazer o seu orçamento em casa, o que é que tem que fazer? No bloquinho ou na folha Excel, de um lado põe tudo o que são receitas. Isto é o que entra? Isto são as receitas. Se houver mais rendimentos a entrar, é daquele lado que se põe. E agora vamos gerir as nossas necessidades mensais do outro lado. 2 cores, que é o rosa para as despesas correntes, é aquilo que a pessoa pode jogar, poupar, aumentar, diminuir, e prestações bancárias. As prestações bancárias é algo que a pessoa, em princípio, não tem flexibilidade, não é? Está contratado, está contratado. É o que assim não tem que ser. Então vamos lá. Muito que despesas é que vais começar? Vamos começar pelas despesas básicas de alimentação, higiene, tudo que é supermercado. E aí calculaste quanto? Em média, um agregado tem uma despesa de 100 euros por pessoa com este tipo de despesa. Como há 2 crianças, estipulamos 350 euros mês. Ok, então tens 300, temos aqui umas de metade, sim. São 50. Às vezes as pessoas acham que gastam menos com este tipo de despesas, mas se recolherem todos os talõezinhos, vão ver que no final, do se calhar dá uma talho conta... do supermercado, não vão ter surpresas, provavelmente. Do cafezinho, etc. Portanto, aqui tens essas despesas. Muito bem, 350 euros. Depois temos o condomínio, a água, a luz e o gás, e também a despesa com o pacote da televisão, net, aquelas coisas. Aquele pacote. Calculaste normalmente, água, luz e gás é uma despesa que ascende a 100 euros. O pacote de dados, telefone, com os telemóveis, aqueles pacotes que incluem tudo, costumam rondar os 70, 75 euros e os condomínios 20, 25. Portanto, isto dá 200 euros. Portanto, levas 2 dessas. Ok. E acrescentas? E acrescentamos. Temos aqui 500 euros com esta... Já tenho uma coluna preenchida que já se foi, não é? Mais. Depois temos despesas escolares. Para 2 crianças não se considera que possam ser menos que 200 euros mensais, em média, com aquelas despesas de apoio à família, que mesmo as escolas públicas cobram. Tudo depois isso. Do refeitório, material escolar, o passo escolar, aquelas coisas todas. Espero não fazer cair nenhum dos montinhos. Se fizeres cair também apanha-se, não há problema nenhum. E esta família, os pais trabalham, portanto, os filhos estudam, há despesas de deslocação. Eles têm uma viatura própria, portanto, hão de gastar em combustível, manutenção mínima da viatura, mais pelo menos um passo social. Ou seja, mesmo não que vão dividam todos um carro, no mesmo pelo menos há um que tem que usar... E aí, nós gastaremos sempre 100 euros. Ok, mais uma. Sim, mais uma. Falta-nos então despesas com saúde. Quanto? Muito bem, pressupondo que este agregado até é saudável, pode usar óculos, exames, ir ao médico, 100 euros em princípio bastam, em média, por ano. Portanto, estamos a falar de uma família onde felizmente, são 4 pessoas, mas não há ninguém assim com problemas. Basta que uns óculos, metade do orçamento já foi gasto. Já foi gasto, não é? Mas, de qualquer maneira, as pessoas acham que gastam menos. Mas quando fazem o IRS anual, hão de reparar que não é assim. Se calhar acabaram menos. por gastar mais do que estavam a pensar. Basta uma gripe para as coisas descambarem. Portanto, deve sempre aprovisionar-se o valor anual. Mensalmente, como a pessoa está sempre a registar, vai ficar toda contente quando chegar ao fim do mês de abril e vir, gastei 50 euros, poupei 50 euros na despesa de saúde que previa gastar 100, poupei nesta, poupei naquela e o saldo a transitar para o mês seguinte, se for positivo, ótimo, poupa-se. Se não for, nós temos sempre um valor distribuído muito prudente para evitar depois gastos. Descalabros, não é? Descalabros. Mais. Imponderáveis. Diversos. É uma despesa que prevê gastos com vestuário, com calçado, com algum lazer, refeições fora. Coisas que possam, enfim, ser necessárias. Mais 100 euros.
Sim, e estamos a falar de uma família comedida, não é? Ou seja, estamos aqui a falar muito comedida, não é? As meninas estavam ali a fazer sinal. Estamos a falar, aliás, a Andreia procurou fazer aqui o retrato de uma família que tem este valor e que, no fundo, é bastante poupadinha nos gastos faz. Porque estamos a falar de 4 pessoas. Puseste 100 euros, não é? Enfim, sabemos que as crianças às vezes são numa peça... Eles têm 1.700 euros. Com este orçamento contadinho, reparem o que têm para gastar. Já tem muito pouco. Tem 150 euros. Não, ainda tens ali mais uma coluna, porque ali tens mais 3. uma coluna, mas 150. Sim. Pois, falta as prestações da casa e do carro. Okay. Mas tem muito pouco para gastar. E agora, o que é que falta aqui ainda? O que é que pesa mais no orçamento, no meio disto tudo? É a casa, a prestação da casa, normalmente. Dizem as regras da boa gestão orçamental que as prestações, que é os encargos que vamos falar agora, azuis, não devem ultrapassar 30% a 40% do valor total. Rendimento da família, e se chegarem aos 50%, o cliente bancário é um cliente de risco. Tem risco de incumprimento. Ou seja, se metade do seu salário já é para pagar a prestação da casa, a prestação do carro, já está numa situação de risco. Ou seja, facilmente pode resvalar. Convém sempre exatamente, que seja abaixo deste valor. Sim, por isso é que eu estava a dizer que eles têm muito pouco para gastar. Não... Quanto é que calculaste para a prestação da casa, carro, etc? Muito bem, eu pus um orçamento equilibrado. A casa não deve exceder os 400 euros e o carro os 200. Portanto, uma prestação de carro de 200 euros equivale a uma viatura mais ou menos de 13.000 euros. A pagar em quanto tempo? Em 7 anos. Em 7 anos. Bom, com as taxas que havia há 2 anos, porque agora estão um bocadinho mais altas. Enfim, vamos pôr a casa com 400 euros. E vais juntar ali ao rosa? Vou juntar aqui para ser mais comparável. Exatamente, não é? para as pessoas perceberem. E vamos pôr o carro com mais 200 euros. Tiramos essa rosinha só para não desequilibrar agora, exatamente. Portanto, já não... Isto são prestações bancárias. Eles aqui não conseguem reduzir. A partir do momento que as contratam, só reestruturando, só provando que não conseguem pagar e que não podem reduzir. Caso contrário, mais ali nada. não podem mexer. Mas o que é que ainda falta aqui? Muito bem. Falta a poupança. Esta família autoimpõe-se, como tem um rendimento relativamente baixo para 4 pessoas, um objetivo mensal de poupança de 50 euros por mês. Portanto, eles fazem toda a ginástica que seja necessária para poupar 50 euros. O que é que isso obriga? Assim que recebem, que ponham 50 euros de parte. E o que são os imprevistos? Senão nunca vão poupar. Sim, e mesmo assim, ai meu Deus, o que eles têm que se reorganizar. E puseste aqui de lado estes imprevistos para, enfim... Eu vou pôr aqui as prestações. Eu pus os imprevistos para demonstrar que eles não podem ter imprevistos. Porque eles não podem mesmo ter imprevistos. Assim já vimos que está tudo equilibrado. Se correr tudo muito bem, poupam 50, poupam 50 euros por mês. Por mês são 600 euros por ano e que são facilmente absorvidos. Repare, normalmente um agregado destes paga com os subsídios de férias e de Natal aquelas despesas pontuais. Os seguros e aquelas coisas que aparecem uma vez por ano, não é? Portanto, os imprevistos, efetivamente, ficam sujeitos à poupança que o agregado tenha conseguido fazer. Daí que monitorizar as despesas em conjunto para que os miúdos também saibam que aquilo que precisam tem que estar sujeito a um teto máximo. Vão a uma festa de anos, têm que comprar prendas, têm que comprar a sua visita de estudo que fazem e que eles também percebam que não é uma nega pessoal, é uma questão orçamental. Isso que estás a dizer é muito importante, porque se as crianças forem educadas desde muito cedo, no fundo participarem neste orçamento familiar e saberem que o sim está dependente da família ter ou não capacidade financeira, também as coisas se tornam mais fáceis. Por isso é que as crianças compreendem perfeitamente o não quando se pede uma coisa e há outras crianças que estão num mundo, enfim, onde não têm acesso a esta informação, não lhes é passada, não é? Muito bem, vamos para aquele lado onde depois vamos construir um outro orçamento, mas eu para já vou aproveitar para recordar aqui o nosso passatempo, onde temos realmente um prémio muito, muito bom. Não, temos mais, mas temos um prémio do dia, tenho a certeza que é do seu agrado. 1000 euros vão hoje ser entregues a um dos nossos espectadores. 1000 euros.
€1000 estão aí ao seu alcance através do nosso número 760 100 760. Estes €1000 farão com certeza toda a diferença, já vão ajudar. Olha, já é um valor extra que recebe, como recebe naquela altura em que a pessoa pensa, olha, está na altura de receber o subsídio. É como se recebesse de repente um subsídio que vai equilibrar um bocadinho mais as contas. Então, para lá chegar, o que tem de fazer é um investimento de 74 cêntimos que se poderão vir a tornar nestes tais €1000. 760 100 760, o nosso número de telefone. Para além dos €1000, quero que olhe ali para as nossas estrelas, porque, como já percebeu, preparámos todas para que hoje seja mais uma vez um dia de festa. Mas temos uma estrela maior do que todas e que poderá realmente fazer uma verdadeira festa na sua vida. São €14.000. €14.000 que estão aí pertinho de chegar às suas mãos. É uma questão de estar inscrito e depois isso pode vir a tornar-se então uma realidade. €14.000, temos mais os €1000 e temos ainda a garantia de que a partir do momento em que você marca o número do telefone, então está mais próximo de vir a ser o selecionado na próxima sexta-feira. O dia em que nós pegamos nos 2 prémios que temos vindo a anunciar, dizemos adeus a estes prémios e você recebe-os com todo o carinho. Vamos entregar um carro que não precisa de estar a pagar as prestações do carro durante 7 anos. Esqueça lá isso. Não faz parte do seu orçamento, no sentido em que não tem aqui este valor para pagar, apenas o combustível quando andar nele, mas é este carro que lhe cai assim no colo, literalmente, que nós vamos entregar. E com este carro ainda recebe um extra bem bom de €5.000. Então o que é que tem de fazer? Só tem de pegar no telefone e marcar o nosso número 760 100 760. Bom, minha querida Andreia, então agora vais fazer um orçamento para que família? Para uma família de pessoas mais velhas, 2 reformados ou pensionistas, consoante os casos, que já não têm filhos a cargo, que têm as suas pensões para governar, neste caso, já com a casa e com o carro pagos. E pensaste uma pensão de que valores? Muito bem, as pensões médias, não é? A grande maioria das pensões no nosso país são razoavelmente baixas. Por isso, vamos presumir uma pensão de €700 para o marido, e a esposa tem uma pensão de €400. E a esposa, as meninas já se estão a manifestar porque há muita gente que tem muito abaixo dos €700, não é? Há pessoas que têm pensões de 300. Mas tão difícil para a média. Fazer orçamentos com menos dinheiro. Exatamente. Mas aqui tu foste para a média. Então vamos lá, €700, não é? Muito bem, de rendimentos. De rendimento, desculpa. Vamos aqui buscar, então, €400 é o rendimento da esposa. E a esposa tem quanto? 400? Sim, 400. 400. Pronto, então fica assim, este é o marido. E esta é a mulher. Tem põe blocos de 5 para não cair. Tem €700 líquidos para governar o mês todo. Ok. E então, e agora? Como é que se faz? Muito bem. Partindo do mesmo valor de despesa para supermercado, portanto, higiene e alimentação, no geral, eles gastarão €200. €200. Higiene e alimentação. Tudo não iria... Do outro lado, para comparar. Exato. Isto é despesa. Ok. Tudo não iria tão mal se... Mas €200... é razoavelmente à justa, não é? É muito à justa. O que é que acontece? Tudo não iria tão mal se, e essa era uma das notícias que a Fátima hoje viu, a grande maioria dos idosos, que não são necessariamente idosos, reformados, não estivessem a ajudar os filhos. E, portanto, como isso é um panorama absolutamente transversal à nossa sociedade hoje em dia, mais que não seja por causa da volatilidade dos empregos dos seus filhos, nós colocamos, porque existe mesmo, um apoio recorrente para os filhos de €100 mensal. Para apoio a filhos e netos. Ok. 300. Pronto. E já temos €300. Depois, água, luz e gás é uma despesa normalmente de €100. Não tem grande margem para poupar. E temos também a despesa na mesma com o condomínio, o pacote de televisão, dados, telefone, telemóveis, mais €100. Mais €100. Muito bem. E nós já temos, portanto, um dos com molhinhos estas está feito. Despesas, €500 e muito poupadinhos e poupadinhos o mais possível. Sim, o mais possível.
Portanto, ele já tem a casa paga, não tem casa para pagar, mas tem despesas de deslocação. Portanto, tem o seu carro pago que usam para aquilo em que o transporte público não serve e estima-se que em deslocações eles vão precisar para os seus passos, que apesar de terem descontos são pagos, para os passos e para o combustível são precisos pelo menos 100 euros. Mais 100 euritos. E já temos, ora, aqui temos 5, pronto, 600 euros. E as despesas diversas, as tais que são o vestuário, o calçado, são mais 100 euros. São mais 100 euros. Parece aquelas pessoas a desbaratar. Eu aqui vou gastando. E estes senhores vivem muito contidamente. E já gastaram 700 euros. Portanto, o vencimento do homem já foi gasto. Faltam os 400 da senhora. Muito bem, é o saúde. Que tem. É o que tem. Saúde. Por mais que queiramos espremer, não gastarão menos que 200 euros por mês em média, porque as medicações que as pessoas começam a ter que tomar a partir de certa idade... Ou seja, nós estamos aqui a falar dos casos, ou seja, da média e dos casos que são os mais habituais, não é? Porque diz-nos que, efetivamente, dizem os números que as pessoas a partir de uma determinada idade em Portugal consomem muitos medicamentos, precisam de muitos cuidados de saúde, etc. Portanto, lá se vai a um rombo no orçamento também. Então dizes tu que 200 euros. Certo? Exatamente. 200 euros. Fundamental provisionar, porque se gastam efetivamente, já é muitos idosos a não aviarem receitas e a não fazerem os exames. Tantos. E a escolherem o que levar, mas e há meses que têm que escolher se comem, se compram os medicamentos, não é? Já ouvimos aqui tantas vezes estas histórias. Qualquer caixa de comprimidos não coparticipada são 70 euros, portanto... Sim, dependendo dos medicamentos, depende dos medicamentos. Há tratamentos específicos muito pesados. Mais. O que é que acontece? Em termos bancários, o que é que acontece às pessoas que têm mais idade? São clientes bancários que significam grande risco para os bancos, porque por causa da esperança de vida ser incerta, não é? E então têm grandes obstáculos a conseguirem os financiamentos que as pessoas jovens conseguem a prazos longos. Portanto, os produtos normais normalmente têm mais acesso a crédito fácil, àquele crédito rápido, quer aos cartões de crédito, quer àqueles créditos de X valor curto, personalizados. O que é que acontece? Simulamos que este casal, ao longo do tempo, precisou, para os meses em que as coisas não correm assim, ou para imprevistos que tenha tido, às vezes até para apoiar os próprios filhos, precisou de um financiamento, imagine, de 5.500 euros. Dificilmente conseguirá crédito a mais de 3 anos. Isso significa que a sua prestação vai ser de 200 euros. Portanto, eles acabam por ter prestações idênticas à das pessoas mais jovens para capitais muito menores. E porquê? Muitas vezes porque querem ajudar os filhos. Exatamente. 200 euros. Se estas pessoas, pelos problemas de acesso a este tipo de apoios, alguma vez utilizaram um cartão de crédito, vão ter uma prestação adicional a somar àquelas que já têm, o que é que vai acontecer? Eu vou usar o cartão de crédito 100 euros, porque a prestação, eles podem escolher o montante que liquidam, a percentagem que querem liquidar, mas a prestação mínima existe, pode ser menor do que isto, mas aí nem os juros conseguem suportar. Portanto, se eles incorrerem nessa tentação de, com um imprevisto, contratarem um cartão de crédito cuja prestação que vão ter que suportar seja de 100 euros, eles vão ter que pagar, sabe como? Com o próprio cartão de crédito. Não é? Porque o dinheiro depois não chega. Então nunca se vão livrar dele. Ou seja, para deixar... Pronto, isso ficou claro e deixar as pessoas naturalmente pensar. Agora eu pergunto, Andreia, o que fazer quando a pessoa percebe que não consegue chegar a um orçamento de equilíbrio? O que fazer? Eu, pessoalmente, penso que não conseguirão, não deverão resolver uma situação grave de déficit orçamental sem consultar alguém, sem consultar um especialista, sem analisar as coisas com pés e cabeça. Mas quem perguntam às pessoas? Que tipo de pessoas é que fazem esse trabalho? Consultores financeiros, eu pessoalmente trabalho muito nessa área, mas nós analisamos principalmente isto. É a despesa que tem que ser corrigida ou são os contratos, ou são os financiamentos? O que é que há para ser corrigido? O que é que aqui se pode movimentar para isto baixar, não é? Há pessoas, há casais que já têm despesas
incrivelmente baixas de alimentação, incrivelmente baixas de saúde para aquilo que precisavam. Portanto, se convencem que vão resolver as coisas poupando, estão-se a enganar e a sofrer desnecessariamente. Isto tem que ser analisado com pés e cabeça, quer os contratos que têm, contratos correntes, o que é que se pode melhorar ali, quer os contratos de financiamento são muitíssimo mais complexos, mas que também são resolúveis. Exatamente, ou seja, alguma no fundo, a alteração tem que ser feita para que estas contas consigam ficar mais equilibradas. E há cada vez mais mecanismos criados para reestruturar, renegociar. Há canais próprios, os bancos já têm departamentos próprios, portanto, o que é preciso é a pessoa saber que está a ter determinados sintomas que manifestamente significam que tem que fazer qualquer coisa. Ou seja, ir pedir ajuda, e muitas vezes as pessoas já se dirigem ao seu banco, e muitas vezes até ao gerente que conhece há tantos anos, e diz: olha, eu estou aqui com um problema, não estou a ter capacidade de cumprir, enfim, o contrato que tenho convosco, queria saber de que forma é que podemos dar a volta. E às vezes as instituições bancárias têm abertura para renegociar, e aí sim começa-se a baixar um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Bom, deixámos aqui algumas ferramentas que penso que são importantes. Minha querida Andreia, muito obrigada por nos vir ensinar como é que estes orçamentos se constroem, de forma a ajudarmos também as pessoas a encontrar um equilíbrio financeiro. Muitas felicidades. Um grande aplauso. Obrigada.